comigo aí no som, junto com o Alcione. Vocês estão percebendo, está tranquilo também, né? Vocês sabem que pelo fato de ser padre, a gente é muito convidado para poder escutar confissão, direção espiritual, e a gente se coloca à disposição porque é o nosso trabalho. Algum tempo atrás, teve uma senhora que me procurou por uma direção espiritual porque ela estava com uma dúvida muito grande. Ela queria sair daqui de São Luís porque ela recebeu uma proposta de trabalho fora da capital. Sabe aquela proposta que a gente espera e sonha tanto? Finalmente saiu. Só que ela não era casada, solteira, vivia com os pais, com os irmãos na casa, e bateu uma dúvida se ela deveria continuar aqui na capital com os pais, porque ela tinha muito apego com a família e ela não queria sair. E aí veio uma angústia, ela não estava conseguindo dormir, e ela de repente me procurou justamente para que eu pudesse ali dar uma orientação para ela. Eu logo falei para ela que eu não daria nenhuma resposta porque a decisão deveria ser dela, mas a gente ia avaliar os prós e os contras. E nessa avaliação ela chegou a uma conclusão: ela devia sair da capital, embora ela disse: "Ô padre, eu sou tão apegada à minha família, até minha cama eu tenho saudade." Eu disse: "Olha, eu conheço um caminhão de mudanças que pode te ajudar, e leva essa cama para essa outra capital e tenta fazer alguma coisa, sai um pouquinho da tua zona de conforto." E ela, mesmo com medo, ela resolveu sair. Depois de 2 anos, agora há pouco tempo, eu encontrei ela aqui no supermercado Mateus da Coama. Aliás, gente, se você quer encontrar alguém, vai nesse supermercado, principalmente no sábado, viu? Eu tenho passado penitência. Padre, me dê uma penitência, vai no Mateus no sábado. Tenta estacionar, tenta entrar. E encontrei com ela. E ela me disse: "Padre, olha, depois de 2 anos, foi a melhor escolha que eu fiz. E eu arrisquei e graças a Deus deu certo." Sabe, tem certos momentos na nossa vida que, apesar do medo, a gente vai ter que arriscar. Tem até um cantor chamado Tata Aeroplano, que ele escreveu uma certa vez uma composição onde ele dizia: "Eu corro o risco de correr, eu corro o risco de amar, eu corro o risco de sofrer, eu corro o risco de correr, de amar e de sofrer ao mesmo tempo. Eu corro o risco." Não adianta. Em algum momento, a vida vai te convidar a correr algum tipo de risco. E aí, quando nós somos colocados numa situação onde a vida pede da gente um posicionamento, uma postura, uma decisão, a gente vai ter que se arriscar em algum determinado momento. Correr risco é algo necessário para a gente atingir os nossos objetivos e gradualmente para a gente se transformar na vida. Para a gente evoluir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto cristão, eu vou ter que correr algum tipo de risco. Mas para correr risco, acaba também nos levando a experimentar alguns tipos de sentimento, como aquela mulher também teve: medo de errar, insegurança, preocupação com a possibilidade de fracassar. Será que vai dar certo? Eu estou falando isso, gente, porque hoje, nesse domingo, a liturgia do 33º domingo do tempo comum nos recorda que não existe nenhum tipo de ação que não traga algum risco implícito. Mas ninguém alcança êxito na vida sem enfrentar o desafio de viver. Não existe nenhuma ação que não traga nenhum risco. Hoje mesmo, eu saindo do Cantinho do Céu para vir para cá, eu sofro a possibilidade de alguns riscos. De faltar gasolina do carro, não dar certo, acontecer alguma coisa. Tudo pode acontecer. Mas mesmo com medo e com algumas inseguranças, eu me arrisco, porque a vida pede isso de nós. Hoje, no Evangelho segundo Mateus, nós escutamos uma parábola contada por Jesus, onde é relatada a história de várias pessoas. Algumas arriscaram, outras não, e a parábola contada por Jesus nos provoca algum sentimento. Afinal de contas, quando a vida me convidar para arriscar
em algum determinado momento, qual é a postura que eu devo tomar? Eu me coloco à disposição para poder arriscar, ou eu fico no meu medo, na minha insegurança? O Evangelho de hoje fala que 2 homens, eles receberam alguns talentos e eles arriscaram. Eles quiseram produzir os talentos, porém o outro, com medo, enterrou o talento e acabou sendo frustrado, porque por medo de várias coisas ele não conseguiu produzir nada. Os 2 servos da parábola correram riscos, e a nossa vida enquanto cristão também deve ser a mesma coisa, mas não é risco desproporcional ou de maneira irresponsável, não. O risco que Jesus pede que todos nós possamos correr é um risco que fala sobre amor, fala sobre vida e fala sobre assumir as responsabilidades que competem a nós. É por isso que hoje, nesse domingo, praticamente a gente já está quase começando a encerrar o mês de novembro e já pensando em 2024. Eu quero te perguntar, quais os riscos que você já correu na sua vida? O que foi que o medo te impediu para poder evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cristão? Tem alguma coisa nesse momento na tua vida que está te impedindo de correr um risco responsável? Eu não estou falando de irresponsabilidade. Eu estou falando de posturas que precisam nascer dentro do nosso coração, iluminado pela nossa fé. Teve um presidente dos Estados Unidos, há algum tempo atrás, chamado Theodore Roosevelt. Ele, uma certa vez, muito pressionado pela população, ele falou: eu prefiro arriscar coisas grandiosas para alcançar o triunfo e a glória, mesmo me expondo à derrota, do que formar uma fila de pessoas pobres de espírito, que não gozam, nem sofrem, porque não vivem, e se vivem numa penumbra cinzenta, qual não conhecem derrotas e nem vitórias. Eu também concordo com esse ex-presidente americano. Eu prefiro arriscar coisas grandiosas do que formar uma fila de pessoas que se encolhem na vida e não arriscam em nada. Não arriscam em nada. Tem um ditado popular, que não é da minha época, mas eu acho que talvez da época de alguns de vocês: quem não arrisca, não petisca. Já escutou? Pois é. Em alguns momentos a gente precisa se permitir vivenciar algum tipo de risco. Quando a gente assume um risco, não quer dizer que a gente sempre vai ter resultado positivo, viu, gente? Eu me arrisquei em alguns momentos da minha vida e tive algumas frustrações. E eu quero falar para você, alguns riscos que você vai assumir, você vai se frustrar. A nossa religião, dentro da Igreja Católica, ela não ilude ninguém. Aqui a gente não faz falsa promessa dizendo: vem para cá que tudo vai certo. Não. Tem coisa que vai dar certo. Mas eu queria te dizer, tem algumas decisões tuas que vai te levar ao fracasso, à frustração e à dificuldade. E aí você vai ter que se reinventar com fé, porque a vida é bem isso. Não é só um momento bom. A vida também tem as suas tragédias, as suas perdas e as suas formas. Seja bem-vindo à realidade. E Jesus coloca isso claro para todo mundo. Só que ele pede de nós uma postura. Tenha um pouco mais de coragem. Tenha um pouco mais de atitude. Toma as rédeas da tua vida em relação a tudo. A tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida emocional. Toma as rédeas, faz frutificar os talentos que estão aí dentro do teu coração. Muitas vezes a gente não percebe, mas para poder evoluir em todos os níveis da nossa vida é necessário correr risco. Só que correr risco leva a gente em alguns momentos a ter perdas, alguns sofrimentos, e isso faz parte da evolução. Mas para a gente ficar forte, a gente tem que se arriscar. Olha o que diz hoje a primeira leitura, que é belíssima, tirada do livro dos Provérbios. Nós escutamos uma narração
que retrata a figura de uma mulher forte e corajosa e que com certeza ela se arriscou para poder viver. Olha o que diz a palavra: uma mulher forte, quem encontrará? Ela vale muito mais do que joias. Ela procura lã e linho e com habilidade trabalha as suas mãos. Ela abre as suas mãos ao necessitado e estende as suas mãos ao pobre. Mais do que uma mulher virtuosa, o ideal, o sábio do texto que nos propõe exalta todas as mulheres que se colocam à disposição para poder vencer na vida. As trabalhadoras, vocês que nos ensinam e até são mais igreja do que nós homens. Se eu perguntar quantas mulheres tem nessa igreja, meu Deus, vocês são protagonistas da história da humanidade. Devemos muitas coisas a vocês e precisamos aprender. E vocês estão certas em buscar esse protagonismo, porque vocês ensinam para a gente o que significa vida, determinação e até coragem. Tem um médico chamado Eugênio Mussac. Ele escrevendo sobre arriscar-se na vida, ele fala: é matemático. Quem não tenta, não corre risco, mas também nada consegue. Nós aprendemos a caminhar porque nós tentamos e não desanimamos por causa das primeiras quedas, ou seja, das primeiras derrotas. Sem ela, nós estaríamos ainda engatinhando. Vocês imaginam? Foi pelo fato de engatinhar que a gente teve a coragem de arriscar e ficar de pé. E dessa forma, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando em pessoa. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, o Cristo nos convida: te arrisca, tem um pouco mais de coragem, sai da tua zona de conforto. Todos os dias há cristãos que desistem por medo, por covardia e se demitem do seu papel na construção de um mundo melhor. Esses cristãos, eles se limitam a viver regras ou a se refugiar no seu espaço cômodo, sem força, sem vontade, sem coragem de ir um pouco mais. É por isso que a gente já está terminando o ano de 2023 e eu me coloco como essa voz da palavra de Deus para te perguntar: o que você precisa conquistar mais? Qual o risco que você deve correr? O poeta Eliot, ele uma certa vez falou: só aqueles que se arriscam aí, muito longe, podem descobrir onde podem chegar, e podem chegar um pouco mais longe. A gente precisa se arriscar. Mas, padre, eu tenho um pouco de medo. Não tem problema, o medo faz parte. Arriscar não significa que não seja um risco calculado. Ao saltar do ar com paraquedas, o trapezista não está enfrentando a queda, e sim a possibilidade da queda. Aquela senhora que me pediu opinião se ela deveria ou não sair da capital. Eu perguntei: a senhora já tem um lugar fixo para morar? Já tenho, padre, o emprego vai me dar um lugar fixo. Muito bem, a sua alimentação já está calculada? Padre, eu vou me alimentar melhor do que em São Luís. Então tá bom, né? E qual é o seu medo, né? Ai, a minha cama, o meu irmão. Hoje tem videochamada, né? Eu vou lhe indicar um caminhão de mudanças e eu vou lhe ajudar com essa cama. Mas se arrisque. O risco pode e deve ser calculado. O trapezista sabe que as possibilidades ruins são inversamente proporcionais aos cuidados tomados para evitá-los. Ele não assume risco que esteja fora do seu controle. O que parece loucura para o público é pura técnica para um trapezista. E é assim que a gente deve levar a vida. Eu me arrisco, mas o meu risco é calculado. Mas eu preciso de coragem. E talvez nesse momento da tua vida, já prevendo o que você quer conquistar em 2024, a vida está te falando: tem um pouco mais de coragem, tenha atitude, sai dessa zona de conforto, te arrisca um pouco mais, se coloque à disposição e esteja aberto para a vida em todos os sentidos. Você veio para essa existência para isso. Então, não tem medo, não te envergonha,
não te diminui, desenterra a tua vida e coloca ela em prática. Desenterra o teu sonho, o teu ideal. Padre, mas eu estou com 75 anos, não tem problema. Sonha, planeja, faz alguma coisa. Hoje pelo YouTube a gente até aprende algumas coisas interessantes. Se coloca à disposição para poder viver, viaja, faz alguma coisa, te arrisca. Coragem aqui, gente, não é o oposto ao medo. O oposto do medo é o não medo. Só que o medo é uma necessidade própria do ser humano, da biologia, que é preciso para a gente ter um equilíbrio. Tem um psicólogo que eu li lá da minha adolescência, Léo Buscaglia, que ele fala assim: tudo é um risco na vida. Rir é se arriscar, parecer louco. Se você chora, você parece ser muito emotivo, é um risco. Se você estende a mão para o outro, você se arrisca em se envolver. Se você ama, você se arrisca também em se frustrar, em não ser amado, em não ser correspondido. Tudo na vida é um risco. Tudo na vida é um risco. Bem, se você está sabendo disso, por que você está com medo? O que está faltando para ti nesse momento para você falar? É a minha decisão, eu vou me permitir, eu vou desenterrar a minha vida e fazer ela valer. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei se você está frustrado por causa de uma decepção, de uma frustração, mas eu queria te falar, a vida é hoje, aqui e agora. Então se arrisque, coloque-se à disposição para poder viver. O grande pecado dos seguidores de Jesus é de não se arriscar a segui-lo de maneira criativa. Nós precisamos compreender que o talento é a vida e a gente precisa de criatividade e de responsabilidade. Eu desejo para você hoje essa criatividade e essa responsabilidade. Saia daqui com essa mensagem: eu preciso retomar as rédeas da minha vida. Aliás, eu preciso desenterrar a minha vida e fazer com que ela possa valer a pena. Mas eu preciso um pouquinho mais de coragem. Você está precisando de ir para o Raulzinho? Eu vi um caminhão de mudança. Eu conheço. Não é só mudar geograficamente, é mudar aqui dentro. É você olhar para você mesmo e falar: eu tenho coragem. Eu nem sabia que eu tinha, mas vou me arriscar um pouco mais, que a vida passa. E se a gente não se arriscar, a gente vai ficar aquém da vida. A escritora Ana Cláudia Jacomo já dizia: meu caminho é feito de uma alma que tem pé valente. Mesmo quando esses pés estão cansados, arrisca mais um passo. É uma doce valentia que me trouxe até aqui. Você precisa ter pés valentes. Foram eles que te trouxeram até aqui. Talvez não esteja do jeito que você imaginou, mas foi do jeito que a vida permitiu. Mas o que eu sei é que você pode melhorar, só que precisa se arriscar. Então que Deus te dê coragem, alegria e ânimo. Tem muita coisa para poder viver, tem muita coisa para poder conquistar, tem muita coisa para poder amar. Que Deus nos dê essa coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho nosso,